Oi, pessoal, eu me chamo Matheus Sanches e hoje eu vou estar falando para vocês sobre substâncias e misturas químicas. As substâncias, elas podem ser definidas como substâncias puras, que são aquelas substâncias que são formadas por apenas um tipo de molécula, como por exemplo, o gás de hidrogênio. O gás de hidrogênio ele está ilustrado aqui, onde ele é formado por duas moléculas, uma de hidrogênio e a outra também de hidrogênio, né, aqui ligadas quimicamente. Como essas duas moléculas são iguais, são a mesma, o gás de hidrogênio ele é considerado uma substância pura. As substâncias puras, elas também podem ser reconhecidas porque elas possuem propriedades físicas constantes, como o ponto de fusão e ebulição. Lembrando, né, o ponto de fusão é quando a gente tem a passagem do estado sólido para o líquido de uma determinada substância, e o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Quando as substâncias são formadas por moléculas diferentes, a gente chama de misturas. Então, as misturas, elas consistem na junção de duas ou mais substâncias diferentes. Como, por exemplo, aqui, a gente tem essa substância vermelha, que é uma substância pura. Se a gente junta ela com uma outra substância amarela, que também é pura, a gente tem uma mistura. Então, acontece uma mistura, né, a junção dessas duas substâncias que são diferentes, para formar um novo tipo de substância que não é uma substância pura, é uma substância que é formada a partir da mistura desses dois tipos de substâncias, né? E aí, como por exemplo, a água. Eu sei que muitos de vocês podem pensar que a água é uma substância pura, que ela é só formada por H2O, mas na realidade a água que a gente bebe, a água que a gente vê nos rios, em lagos, elas na realidade elas são misturas, porque elas, além do H2O, que é a molécula de água pura, ela também está junta com vários tipos de sais minerais, que são outros tipos de moléculas químicas. Então a água é um belo exemplo de mistura. E aí, assim como a água, praticamente tudo que nós encontramos na natureza está na forma de mistura. É muito difícil você encontrar um tipo de substância pura, onde ela é formada apenas pelo mesmo tipo de molécula. Na realidade, a gente encontra na natureza várias substâncias juntas formando vários tipos de misturas. E aí, as misturas elas podem ser classificadas como misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Como que é isso? Como que é isso? Uma mistura homogênea é aquela mistura em que apresenta apenas uma fase, ou seja, um único aspecto visual. Como que é isso? Por exemplo, se você pegar um copo de água e encher ele de açúcar, colocar uma colher de açúcar nesse copo de água, você vai misturar, então ali você tem uma mistura, né? A água por si só já é uma mistura, então se você considerar a água ali com sais minerais, ela já é uma mistura, mas vamos supor que você coloque o açúcar e mistura novamente. Você vai ter uma mistura homogênea, porque você vai conseguir ver apenas a água. Você não consegue ver a diferenciação da água e do açúcar. Então ali você consegue ver apenas uma única coisa que parece ser a água, mas dentro da água você tem várias moléculas juntas, né? Como por exemplo o açúcar e os sais minerais. Então isso é uma mistura homogênea, que acontece quando uma substância dissolve a outra. Por exemplo, a água dissolveu o açúcar ao ponto de você não conseguir ver o açúcar dentro da água. Já uma mistura homogênea, ela é uma mistura que apresenta duas ou mais fases, ou seja, quando as substâncias não se misturam perfeitamente e você consegue ver visualmente onde está cada tipo de substância dentro dessa mistura. Como, por exemplo, se você pegar um copo de água e jogar um pouco de óleo. Você pode misturar bastante, mas você ainda assim vai conseguir ver onde está a água e onde está o óleo. Isso acontece porque uma dessas substâncias possui repulsa pela outra e elas não se misturam perfeitamente. Então você tem uma mistura onde você consegue visualmente ver onde está cada tipo de substância que forma aquela mistura. Então esse foi o tema da nossa aula, gente. Tchau, tchau!